Quando você aprender a visualizar corretamente, toda a sua vida mudará. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como visualizar da maneira correta para que você possa dar um salto para a vida dos seus sonhos. Então fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou te mostrar 3 passos para fazer uma visualização correta e 3 erros que geralmente são cometidos na hora da visualização. Olá, que bom te ter por aqui. No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer a visualização da forma correta. Mas antes de começar essa explicação, você precisa entender como a sua mente funciona, para que você tenha esse entendimento e que você não pense que isso é algo fantasioso, que é mágica. Não, isso se trata do funcionamento da nossa mente. Quando você entende como a mente funciona, você vai compreender que faz muito sentido visualizar da maneira correta para que você consiga vivenciar isso mais tarde em sua vida. Então, a nossa mente, ela é dividida em 2 partes. A nossa mente consciente, onde a gente gasta a nossa energia diária, aonde a gente toma decisões, faz escolhas, o esforço que a gente faz, tudo está na nossa mente consciente. A mente consciente, ela tem apenas 5%, sendo que a maior parte de quem nós somos está no nosso subconsciente, que são 95%. Esses 95%, ali estão os programas que foram programados lá na nossa infância ainda, quando a gente não tinha capacidade de rejeitar algo. Tudo foi aceito como uma verdade e isso ficou ali armazenado como programas. Hoje, a gente vive a nossa vida no piloto automático, baseado nesses programas. E o que a maioria das pessoas faz é tentar usar o trabalho duro, o esforço, para construir aquilo que deseja, sendo que está indo contra os programas que talvez sejam o oposto daquilo que você está fazendo conscientemente, mas eles são 95% da sua vida. Então é inútil. Não faz sentido você usar 5% de esforço, sendo que os programas sejam o oposto daquilo que você quer. Então, a partir de hoje, você não vai usar mais esses 5% da mente consciente trabalhando duro, fazendo esforço. O único esforço que você vai fazer é o esforço de reprogramar a sua mente subconsciente. Então, você vai usar os 5% da sua mente consciente para programar a sua mente subconsciente. Programando ali novos programas, e esses novos programas vão te trazer novos resultados, porque você vai ter comportamento diferente, ações diferentes. E então, automaticamente, você terá novos resultados em sua vida. Isso não quer dizer que você não precisa mais trabalhar, que as coisas vão cair do céu. Não é isso. Mas você pode se matar trabalhando a sua vida inteira e sem saber como a sua mente funciona, sem saber como visualizar corretamente, como sentir corretamente, de nada vai adiantar. Porque você está trabalhando contra os 95% que estão na sua mente subconsciente. Então você precisa trocar esses programas, saber como a mente funciona, saber como visualizar para usar tudo isso ao seu favor e criar aquela vida que você tanto deseja e que até hoje não conseguiu, talvez apenas por não entender isso. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre o funcionamento da nossa mente. A nossa mente, ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Ou seja, ela não sabe dizer se aquilo você está vivenciando no momento ou se aquilo é apenas um pensamento, uma imaginação.
Tanto que você já deve ter percebido que só de pensar em algo, você já pode ficar chateado, magoado, irritado, mesmo sem aquilo ter acontecido. Da mesma forma, quando você pensa algo muito bom, muito positivo, algo que você deseja vivenciar, você pode se sentir muito alegre. Essas reações no corpo, com essa mudança de sentimento, de emoções, significa que a sua mente está interpretando aquilo como algo real. Então ela não sabe diferenciar se aquilo você está vendo no plano físico ou se aquilo você está apenas vendo na sua imaginação. Foi feito um estudo com pianistas novatos e separaram eles em 2 grupos. Um grupo fez o treinamento para tocar piano fisicamente e o outro grupo apenas praticou mentalmente. No final desse estudo, desse experimento, desse teste, foi comprovado que não houve diferença significativa entre aqueles que fizeram esse teste, praticaram presencialmente, fisicamente, e aqueles que praticaram apenas mentalmente. O que quer dizer que o poder que a nossa imaginação tem, porque eles treinaram apenas mentalmente, mas mudou todo o sistema no cérebro. Eles conseguiram armazenar essas memórias de tocar o piano mentalmente como se realmente tivessem tocado o piano fisicamente. A mesma coisa acontece com aquele efeito placebo, onde são tratados, pacientes são tratados não com medicamentos verdadeiros, mas com, muitas vezes, comprimidos apenas feitos de açúcar. Mas por eles acreditarem que aquilo vai ser a cura para o seu problema, para a sua doença, eles acabam se curando, sendo que nem tomaram medicamento. Então, isso é apenas para mostrar como a nossa mente é poderosa, que a imaginação é a ferramenta mais poderosa que temos para reprogramar a nossa mente. Então, mesmo que você não acredite nisso, você precisa entender que você está fazendo uso da sua imaginação diariamente. Mas sem entender esse processo, você está criando coisas que não deseja em sua vida. Então é extremamente necessário entender como usar a sua mente, como visualizar corretamente. Porque no momento que você faz a visualização correta, o seu sentimento muda, então o seu ponto de atração também muda. E mudando isso é uma mudança imediata, que se você repetir isso diariamente, em muito pouco tempo você vai ter transformado a sua vida. Então imagine que você está com um sentimento de tristeza, você está se sentindo muito triste, você está colocando foco naquele problema, naquela dificuldade. Mas quando você muda a sua atenção, muda o seu foco, você muda as imagens que você tem em sua mente e o sentimento que você tem. Porque você passa a agora visualizar a solução daquele problema. Como seria se aquele problema fosse solucionado? Se você não precisasse passar por essa dificuldade, por esse problema? Automaticamente, ao imaginar a solução deste problema, ao imaginar que você está vivenciando aquilo que você tanto deseja, o seu sentimento muda. Então, automaticamente, você sai do estágio de triste para o estágio de feliz. Então, essa mudança de sentimento é automática. E quando você muda o seu sentimento, você muda o seu ponto de atração. Quando você muda o seu ponto de atração, obviamente que se você estava com ponto de atração negativo na tristeza, quando você vai para a felicidade, para a alegria, você muda o seu ponto de atração para o positivo, atraindo assim coisas boas para a sua vida. Então agora eu quero te passar os 3 passos para fazer a visualização corretamente e logo em seguida eu vou passar os 3 erros que geralmente são cometidos na hora da visualização.
Então, o primeiro passo para fazer a visualização de forma correta é imaginar o fim, imaginar a solução. Vamos supor que você tem uma casa e você deseja vender essa casa. Você não vai visualizar como isso vai acontecer, quem vai comprar, quanto tempo vai levar. Nada disso. Você vai imaginar o final dessa questão, o final deste problema, disso que você está querendo resolver. Então, você pode imaginar que você está entregando a chave da sua casa, do seu apartamento, para o novo proprietário. Então, apenas se concentre em imaginar, em visualizar o final dessa história que você deseja viver. No segundo ponto, o segundo passo para que você faça a visualização corretamente é ensaiar isso mentalmente à noite antes de dormir. Então, no primeiro passo, você vai visualizar o final daquela história, a solução, o desfecho daquela história. E no segundo passo, você vai ensaiar isso mentalmente. Lembra lá no exemplo dos pianistas? Você vai fazer isso mentalmente à noite antes de dormir, porque ali a sua mente está mais relaxada, então ela começa a se desligar dos 5 sentidos. Ela não está mais tão agitada assim, ela não pega mais tanto os reflexos exteriores. E então ali você vai visualizar, você vai criar um ensaio mental daquele desfecho, daquele final, como se aquilo já estivesse ocorrendo. Lembre que a mente vai gravar isso na sua memória como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Então esse é o segundo passo. Mentalizar isso, criar um ensaio mental à noite antes de dormir. E no terceiro passo, para que você possa visualizar corretamente, é mergulhar nessa história, nesse ensaio mental, com o sentimento de satisfação, com o sentimento de desejo realizado. Por quê? Porque quando você tem uma imagem em sua mente atrelada ao sentimento, aquela junção vai programar isso em sua mente subconsciente. Então, é a imagem com o sentimento que vai que vai impregnar esse novo programa na sua mente subconsciente. E isso vai virar um programa. Depois que isso virar um programa, você vai agir de maneira automática, sem se dar conta do que você está fazendo. Se você repetir isso diariamente, você vai se perceber agindo de uma maneira diferente, tomando novas decisões. E essas novas decisões vão te levar a conquistar aquilo que você deseja. Então é dessa maneira que funciona. É através do sentimento de satisfação, de realização do seu desejo que você vai programar isso em sua mente subconsciente. Então agora eu quero te passar os 3 erros que geralmente são cometidos na hora de fazer a visualização. E o primeiro erro que geralmente é cometido é querer visualizar com a mente cheia de problemas daquele dia, do seu dia a dia, daquelas dificuldades que você acabou passando naquele dia. Então, dessa maneira, você não vai conseguir fazer a visualização, porque sua mente está infestada de problemas, de dificuldades. Se você partir para fazer a visualização dessa maneira, provavelmente você não esteja com um sentimento que vai te trazer coisas boas. Como eu disse anteriormente, você precisa da imagem e daquele sentimento para programar algo em sua mente. E se você estiver com a sua mente infestada com problemas, com dificuldades, dificilmente você vai conseguir se manter com um sentimento bom. Então é interessante que antes de fazer essa visualização, você se acalme, você escute uma música, faça uma meditação ou
contemple a natureza, alguma coisa que faça você ficar relaxado. Talvez tome um banho antes, algo que vai te deixar mais relaxado para que você possa limpar a sua mente. É óbvio que a gente não vai conseguir ficar totalmente sem pensamentos, mas procure relaxar para que essas dificuldades, esses problemas que você viveu no seu dia não atrapalhem na hora da visualização. Então esse é o primeiro erro cometido. O segundo erro que geralmente é cometido é o sentimento. Como eu acabei de falar, se você tiver um sentimento de ansiedade, de desespero ou até de saudade, por exemplo, você quer encontrar alguém e essa pessoa está distante, você não pode ter aquele desespero ou aquela saudade que vai te fazer se sentir ainda mais distante dessa pessoa. Porque tudo aquilo que você sente e vê na sua mente, aquilo você está criando para a sua vida. Então você está apenas reprogramando a sua mente com mais disso ainda. Então você precisa sentir aquele sentimento que você sentiria se aquilo que você deseja realmente tivesse acontecendo já na sua vida, como se aquilo fosse realidade. Não fique pensando em como isso pode acontecer ou pensando que você está se enganando ao visualizar algo que ainda não aconteceu. Não pense dessa forma, porque agora você sabe como a sua mente funciona e se você deseja usar ela ao seu favor, você precisa sentir que aquilo já aconteceu, ter aquele sentimento positivo para que aquilo possa entrar na sua vida, para que de fato você possa realizar isso. Então este é o segundo erro cometido. E o terceiro erro cometido é não acreditar no processo. Acredito que isso não vai acontecer porque agora você já entendeu como a mente funciona, como você reprograma o seu subconsciente, que não adianta fazer esforço, porque aquele esforço são só 5%, sendo que os programas que te controlam, os programas que trabalham de maneira automática no seu dia a dia são 95%. Então, quando você visualiza corretamente, a mudança ela acontece imediatamente. A mudança na sua mente, a mudança do seu sentimento, a mudança no seu ponto de atração. Mas isso não vai acontecer imediatamente no plano físico. Para isso existe um processo, porque senão se trataria de mágica. Então, não acredite que isso não vai funcionar ou que isso é uma mentira. Isso realmente funciona. Você precisa apenas se dedicar. Ao invés de fazer esforço trabalhando duro, você se esforça para reprogramar a sua mente com novas informações. Mas então você pode me perguntar quanto tempo vai demorar para que isso apareça na sua vida. Eu não posso te dizer quanto tempo vai levar, porque isso depende de pessoa para pessoa, depende da sua convicção, depende se você tem dúvida ou não tem dúvida. Depende de como você visualiza e qual sentimento você está colocando na hora da visualização. Porque não adianta você imaginar um monte de dinheiro se o seu sentimento é de que aquilo ali não vai se realizar, que aquilo é muito para você, que você nunca vai conseguir. O seu sentimento não está congruente com aquela imagem que você está passando. Então, isso depende de várias coisas. E sei que muitos vão dizer que isso é mentira e que isso não é assim que funciona, mas realmente é dessa maneira que funciona. Tire a prova você mesmo. É claro que tudo leva o seu tempo, tudo é um processo. Eu mudei muito a minha vida desde que eu comecei esses estudos e eu sei que tudo é um processo e você se pega pensando diferente, vendo oportunidades que antes já estavam lá, mas você não enxergava porque a sua mente ainda era muito limitada. No momento que você começa a reprogramar a sua mente, você passa a enxergar novas oportunidades. Essa solução, esse seu desejo não vai cair do céu, mas
você vai passar a enxergar as oportunidades ao seu redor que vão te levar nessa direção para que você possa realizar o seu desejo. Então é importante que você entenda como a mente funciona e como fazer a visualização corretamente para que você possa usar isso ao seu favor e criar o quanto antes aquela vida que você deseja. Então este era o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais!